Muito bem, vamos aqui para o nosso estudo da Revista Espírita, mês de julho de 1861, o tema Exploração do Espiritismo, que é o artigo que Kardec nos oferece. Antes, eu queria fazer uma breve recapitulação com vocês do artigo que nós estudamos na semana passada, intitulado Desenhos Misteriosos. Foi um artigo bem interessante. Ele iniciou... Não está não, André, eu estou com a garganta só coçando. Tranquilinho. Daqui a pouco ela anima. É que eu estava aqui tossindo antes de começarmos. Então, nós começamos aqui, a introdução desse artigo foi sob esse título, o Herald of Progress, de Nova York, jornal consagrado a assuntos espiritualistas e dirigido por Andrew Jackson Davis, contém a seguinte narrativa. E aqui então eles trazem para nós, nesse artigo, um relato de uma experiência vivida por uma médium, que é a senhora French, em que ela convidou algumas pessoas para um ambiente ali na casa dela, e ali então eles tinham algumas folhas de papel, alguns lápis e uma garrafa de vinho, que na verdade era suco de uva com açúcar, né, já que era proibido o álcool naquele estado, naquela época, né. Umedeceram então todos os papéis, passaram ali para que todos pudessem examiná-lo, né, vendo que ele estava vazio, e ela produziu, dentro de um transe mediúnico, num estado que eles chamam aqui, num estado de êxtase, ela produziu desenhos, né? Aqui, conforme o relato foi trazido, depois aqui de vários detalhes, né? E aqui era difícil, né? Porque 1861 não tinha máquina fotográfica, né? Para poder registrar os desenhos. Portanto, eles procuravam registrar detalhadamente, né? Através aqui desses relatos, o que era produzido. O que não dava para ter muita certeza, muita convicção do que acontecia. Então, assim, na produção em si, do trabalho em si, traz o seguinte trecho. Pondo uma das folhas sobre a mesa à sua frente, ela colocou vários lápis entre os dedos. O Dr. Hallock não a perdeu de vista, como houvera prometido. Estando tudo pronto, a senhora French, para advertir que a experiência ia começar, exclamou, time, tempo, né? Então foi visto o movimento rápido da mão e durante certo momento das duas mãos. Ouviu-se um ruído vivamente repetido sobre o papel. Os lápis e o papel foram atirados a uma distância do assoalho, por uma espécie de movimento nervoso. Tudo isso durou 21 segundos. O desenho representa um buquê de flores, composto de jacintos, lírios, tulipas, etc. Operaram sucessivamente em outras folhas. O número 2 é também um grupo de flores. O 3 é um belo cacho de uvas com seu talo, folha, etc. Foi feito em 21 segundos. O número 4 é um talo e folha com 5 grupos de frutas parecidas com damascos. As folhas são uma espécie de musgo. Quando se preparou para esta folha, a senhora French perguntou quanto tempo lhe davam para a execução. Uns disseram 10 segundos, outros menos. Bem, disse a senhora French, quando eu disser 1, olhai vossos relógios. A palavra 4, o desenho estará terminado. Atenção, 1, 2, 3, 4. O desenho foi feito, isto é, em 4 segundos. O número 5 representa um ramo de groselheira, do qual partem 12 cachos de groselhas verdes, com flores e folhas cercadas de folhas de uma outra espécie. O desenho foi apresentado pela senhora French em êxtase ao Sr. Brookmaster, de Pittsburgh, como vindo do espírito de sua irmã, em cumprimento da promessa que ela lhe havia feito. O tempo gasto foi de 2 segundos. Os números 6, que pode ser considerado como a obra-prima da série,
É um desenho de 9 polegadas por 4. Consiste em flores e folhagens brancas sobre o fundo escuro, isto é, o desenho é da cor natural do papel, os contornos marcados e os interiores coloridos a lápis. E aqui depois ele vai trazendo alguns detalhes sobre essas produções. Depois ele fala também aqui de um livro que tinha sido desenhado com muitas palavras escritas, né, colocando aqui, conta-se de 100 palavras bem escritas. O tempo gasto foi de 13 segundos. E aí depois aqui então ele vai trazendo detalhes. No final aqui então, Kardec faz algum comentário, né? Primeiro que não tem nenhum motivo para duvidar, mas certamente por aquilo que foi apresentado, aqueles incrédulos, né, que são muitas vezes sistemáticos, certamente acreditariam que isso não passa de um truque, né, de uma experiência de ilusionismo, como a gente já conversou durante essa semana. Mas aqui, como eu falei para vocês, não era possível fazer relatos, né, de imagens, então era somente a confiar naquilo que foi escrito, primeiro descrito, né, por aqueles que estavam presentes e depois transcrito nesse artigo. O que Kardec comenta aqui para nós é bem interessante. Ele diz assim: seja como for, admitindo-se que não tenha havido nenhuma fraude, é sem a menor dúvida um dos mais curiosos fatos de escrita e desenhos diretos, dos quais a teoria nos explica a possibilidade. Então, quando ele fala sobre escrita e desenhos diretos, como a gente já viu em algumas experiências do Livro dos Médiuns, é quando os próprios espíritos materializam essas imagens no papel. Então já aconteceu, né, de textos que simplesmente aparecem, assim como voz direta, escrita direta, desenhos diretos que ele apresenta agora também. Então, pelo tempo que foi mostrado, quer dizer, 5 segundos, 20 segundos, para algo com essa velocidade, né, bom dia, Crazy, para algo com essa velocidade, foi colocado então aqui que poderia ser algo relacionado com escrita e desenhos diretos. Então, bem interessante a gente observar, né, a forma como esse trabalho se desenvolveu, né. O Dudu, acho que sim, 31 de março, né? Depois conferem, por favor. Não foi? Foi, deixa eu ver, foi 4 de outubro, foi quando ele desencarnou. Não me recordo da data do aniversário dele. Depois confere aí, só para a gente comprovar. Mandou que desenho, Andréia? De datas, essas coisas? Tá, mas vamos lá. Então aqui para nós fez esse trabalho, né? Kardec faz um comentário bem interessante depois sobre também essa questão do desenho, e o que eu queria conversar com vocês era que, como a gente já tinha visto, eu cheguei a falar sobre isso também, os trabalhos feitos, né, tanto por Luiz Antônio Gasparetto, que durante, né, aquele período de década de 1990, mais ou menos, era muito comum ele ir em programas de televisão e fazer apresentações ao vivo, né? Então ele colocava aquele papel, do tamanho de uma cartolina mais ou menos, pegava então aquelas bisnagas, né, de tinta, misturavam e fazia aquela lambança toda, e de repente no final saía um belo buquê de flores. E ele colocava assinatura de pintores renomados, né, na história, né, da arte moderna, né. Então é bem interessante a gente ver um paralelo entre aquilo que se fazia naquela época, com todo esse ar misterioso, né, e ao mesmo tempo aquilo que acontecia ao vivo. Inclusive Gasparetto, né, e outros médiums também que trabalham com psicopictografia faziam pinturas simultâneas, né, por exemplo, com as duas mãos, 2 desenhos diferentes, fazendo pinturas com os pés, isso causando uma certa impressão no público, né. E o interessante é que quando nós vemos a pintura saindo e a assinatura daqueles pintores, e depois alguns estudiosos fazem uma comparação sobre o estilo que o pintor então usava quando encarnado e essas pinturas que são atribuídas a eles, há uma certa semelhança, né? Mas claro, pela própria técnica que é utilizada de pintar com os dedos e coisa e tal, isso traz ali algumas dúvidas.
Mas, da mesma forma que nós vemos essas pinturas acontecendo nesses períodos, como também já aconteceram outros fenômenos, no caso, por exemplo, de cirurgias espirituais na época de José Arigó, décadas de 1970, 1980, outros médiuns que foram surgindo, o próprio Chico na década de 1930, quando começou a trazer ali várias poesias, vários poemas, atribuídos também a grandes escritores da época, que também geraram muitas polêmicas, né, porque pessoas que eram contra a ideia da imortalidade da alma, da imortalidade do espírito, diziam que aquilo era uma farsa, que era uma cópia, que o Chico, na época, tinha ali uma genialidade, né, uma memória fotográfica para poder copiar o estilo dos escritores, enfim. Nós vamos vendo, então, da mesma forma em que cada época, cada geração foi acompanhando um determinado tipo de fenômeno, o que foi despertando a curiosidade das pessoas e também criando polêmicas, nós vamos observar também algo relacionado com geografia, em que nós temos alguns países, algumas comunidades, alguns grupos que trabalham com determinados tipos de experiências com o plano espiritual, um diferente do outro. E aqui o que vale, na verdade, é aquilo que causa grandes impressões aos nossos sentidos, né? Então, uma comunicação que vem através de uma escrita é menos interessante do que um efeito físico, né, de ver ali movimentação de objetos, pelo menos para aqueles que são os mais impressionáveis. Então, acabou, naquela época, Kardec comentou aqui nesse artigo, por isso que a gente está fazendo uma pequena recapitulação, Kardec comentou que começou a haver uma certa rixa entre aquilo que acontecia nos Estados Unidos e aquilo que acontecia na Europa. E a gente vai perceber que isso vai se desenrolar durante todas essas décadas seguintes, culminando naquilo que nós comentamos ontem, falando, né, sobre o Conselho Espírita Internacional, que observa que em alguns países a prática do espiritismo é feita com teor diferente de outros países. Enquanto o Brasil traz um aspecto mais religioso, na Europa ele traz um aspecto mais científico, enquanto que em outros lugares ele traz um aspecto mais comercial. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para a gente poder fazer a leitura desse trecho final do artigo que nós estudamos na semana passada, já emendando para o próximo artigo que também diz respeito a esse assunto. Então vamos lá, só para a gente poder ver aqui a rixa que acontecia, e Kardec depois ele lança, e dá para perceber aqui, que ele lança nesse próximo artigo, que faz um comentário sobre a exploração do espiritismo, ele faz aqui, ele tem ali um tom um pouco provocativo. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no que ele no que diz aqui no artigo final dessa passagem sobre esses desenhos, né, esses fenômenos de desenhos diferentes, né? Então ele diz assim: decididamente os médiuns americanos têm uma especialidade para a produção de fenômenos extraordinários. Lembrem que isso vai desde 1948, quando nós falamos das Irmãs Fox, que os jornais noticiaram aqueles fenômenos como sendo assim, né, o top daquilo que poderia existir em termos de fenomenologia mediúnica. Então, decididamente, os médiuns americanos têm uma especialidade para a produção de fenômenos extraordinários, pois os jornais do país estão cheios de uma porção de fatos do gênero, de que nossos médiuns europeus estão longe de se aproximarem. Assim, do outro lado do Atlântico, dizem que ainda estamos muito atrasados em espiritismo. Olha a rixa começando a acontecer. Médiuns europeus que traziam aquele conteúdo mais filosófico, e médiuns nos Estados Unidos trazendo grandes fenômenos. E aí o pessoal fala assim: olha, vocês são muito fraquinhos, porque nós fazemos esse espetáculo enquanto que vocês ficam escrevendo cartinhas. Dá para imaginar esse tipo de comentário. Quando perguntamos aos espíritos a razão dessa diferença, eles responderam: a cada um o seu papel, o vosso não é o mesmo, e Deus não vos reservou a menor parte da obra da regeneração. O que significa isso? Chamando a atenção de Kardec, então, que essa obra de regeneração, que significa a transformação moral do nosso mundo, não acontecerá através de fenômenos espetaculares,
mas através do despertar das consciências, e para isso haveria necessidade de trazer orientações, esclarecimentos, a ponto de sensibilizar e transformar o modo de viver, né, dos habitantes aqui do nosso mundo. Por isso, a parte filosófica não é a menor parte, pelo contrário, é a maior parte no objetivo final. Porque enquanto nós estamos observando os espetáculos que vão chamando a nossa atenção, no final das contas, o projeto maior é de transformação do nosso mundo. Mas para quem pensa lá na frente, na transformação do nosso mundo, e para aquilo que você pode experimentar no momento, aquilo do momento é mais interessante. E ele continua. A considerar o mérito dos médiuns pelo ponto de vista da rapidez da execução, pela energia e pelo poder dos efeitos, os nossos são apagados aos lados daqueles. Entretanto, conhecemos muitos que não trocariam as simples e consoladoras comunicações que recebem pelos prodígios dos médiuns americanos. Eles bastam para lhes dar a fé, e eles preferem o que toca a alma ao que lhes fere os olhos, a moral que consola e torna melhor aos fenômenos que impressionam. Por um instante, na Europa, preocuparam-se com os fatos materiais, mas logo os deixaram de lado pela filosofia, que abre um campo mais vasto ao pensamento e tende para o objetivo final e providencial do Espiritismo, a regeneração social. Esse trecho aqui ele já casa com o item número 3 da introdução do Livro dos Espíritos, que nós estudamos ontem, mostrando que sim, na Europa, desde ali a partir de, quando Kardec começou a observar em 1854, as mesas girantes ou as mesas dançantes, a dança das mesas, que sim começou dessa forma para chamar a atenção, até que então aqueles que eram mais interessados começaram a aprofundar a investigação para entender qual era a força que provocava aquele fenômeno e percebendo que essa força, na verdade, eram consciências extracorpóreas. Quem eram essas consciências? De onde vieram? Por que estavam ali se comunicando? Qual eram suas histórias? E aí começou então o corpo filosófico da doutrina. E continua aqui para nós, ele diz assim: cada povo tem seu gênio particular e suas tendências especiais, e cada um, nos limites que lhes são assinalados, concorre para os planos da providência. Então eu percebi aqui que cada grupo que trabalha nessa relação com o mundo espiritual tem ali o seu objetivo. Da mesma forma que nós vamos perguntar quem é mais importante, qual grupo qual classe aqui no nosso planeta é mais importante? A classe dos advogados, a classe dos médicos, a classe dos professores, a classe dos agricultores e por aí vai. Quem é mais importante? No conjunto, todos cumprem o seu papel. E é a somatória de tudo isso que vai fazer com que a sociedade se desenvolva intelectualmente, materialmente e até moralmente também. Aqui no caso, quando nós falamos na relação com o mundo espiritual, nós vamos pensar da mesma forma. Quem são os médiuns mais importantes? Aqueles que escrevem poesia? Aqueles que fazem pinturas? Aqueles que provocam fenômenos materiais? Aqueles que trazem conteúdo moral? Cada um tem o seu papel, mas dentro daquele projeto, cada um vai ocupar uma posição específica, em que aqueles que trabalham em prol do objetivo maior, que é a regeneração social, nós teremos aqueles que têm funções especiais, enquanto outros, nós poderíamos dizer, têm uma função acessória, de suporte, é um trabalho temporário para despertar a consciência até que essa consciência salte para um estágio mais avançado, objetivando exatamente essa conquista moral. Então, por isso, como ele coloca para nós, cada povo tem seu gênio particular e suas tendências especiais, e cada um, nos limites que lhes são assinalados, concorre para os planos da providência. O mais adiantado será aquele que marchar mais depressa na via do progresso moral, porquanto é este que mais se aproximará dos desígnios de Deus. Os desígnios de Deus fazer com que haja o progresso moral, e todos aqueles que trabalharem mais próximo desse objetivo são aqueles que estarão mais avançados.
Trouxe para vocês então essa parte final para as nossas reflexões, porque o próximo aqui agora, Kardec já emendou, e não foi por acaso, quando traz aquele fenômeno nos Estados Unidos. Vem aqui aquela questão da provocação de médiums melhores ou superiores ou inferiores. E agora então aqui ele fala sobre a exploração do espiritismo. Vamos aqui então para a gente poder acompanhar o raciocínio dele. A América do Norte reivindica, a justo título, a honra de ter sido a primeira nos últimos tempos a revelar as manifestações de além-túmulo. Olha só aqui então, Irmãs Fox, 1848. E os próprios Estados Unidos já falam, olha, tudo começou aqui. O que é natural, né? Aquele natural orgulho humano e ao mesmo tempo nacionalista de querer ser o primeiro, de querer ser o mais importante, coisa e tal, né? Então ali a gente já vê a guerra, a fogueira de vaidades em que nós encontrávamos naquela época, né? E hoje também não é muito diferente disso. Por que não deveria ser ela a primeira a dar o exemplo do tráfico? E por que, nesse povo tão adiantado sob tantos aspectos e tão dignos de nossa simpatia, o instinto mercantil não se tenha detido no limiar da vida eterna? Então, já que foram os primeiros e se mostram tão desenvolvidos, por que não dão o exemplo, já que compreendem mais do que os outros, segundo a ideia, a realidade do mundo espiritual, por que exploram mercantilmente essa relação? Ou seja, por que lidam de uma forma comercial na relação do mundo físico com o mundo espiritual? Por isso que eu falei para vocês, dá para perceber aqui uma provocação de Kardec, aquela beliscada que ele dá, já que vocês se acham tão assim, por que vocês se comportam dessa forma? E isso, claro, né, nós só poderíamos encontrar na Revista Espírita, ainda não veríamos isso nos livros filosóficos, né, e científicos da doutrina espírita e morais também. Quando lemos seus jornais, em cada página vemos anúncios como esses. Veremos aqui então como que aparecia nos jornais da época. Senhorita S.E. Royers, sonâmbula, médium médico, cura psicologicamente por simpatia, tratamento comum, se necessário, descrição da fisionomia, da moralidade e do espírito das pessoas, das 10 horas ao meio-dia, das 2 às 5 da tarde, das 7 às 10 da noite, exceto às sextas-feiras, sábados e domingo, a não ser por acordo antecipado. Preço, $1 por hora. Pensamos que a simpatia do médium por seus doentes deve estar na razão direta da quantidade de dólares que eles pagam. Julgamos supérfluo dar os endereços. Né? Vimos o comentário aqui meio ardente de Kardec, né? Senhorita E.C. Morris, médium escrevente, das 10 horas ao meio-dia, das 2 às 4 da tarde, das 7 às 9 da noite. J.B. Coughlin, médium, recebe visitante em seus salões todas as noites. Atende em domicílio. A.C. Styles, médico lúcido, garante o diagnóstico exato da doença da pessoa presente mediante pagamento. Regras estritamente observadas. Para um exame lúcido e prescrições, com a pessoa presente, $2. Para descrições psicométricas dos caracteres, $3. Não esquecer que as consultas são pagas antecipadamente. Aos amadores do espiritismo, Senhorita Beck, médium crisíaco, não sei o que significa, falando, soletrando, batendo e raspando. Os verdadeiros observadores podem consultá-la das 9 horas da manhã às 10 horas da noite em sua casa. Um médium batedor muito poderoso está associado à Sra. Beck. Kardec comenta: pensam que tal comércio só seja feito por especuladores obscuros e ignorantes? Eis o que prova o contrário. O Dr. G. A. Redman, médium experiente, está de volta a Nova York.
é encontrada em seu domicílio, onde recebe como outrora. Kardec comenta: o tráfico do espiritualismo estendeu-se até os objetos comuns. Assim, lemos no Spiritual Telegraphic, de Nova York, o anúncio de fósforos espirituais, nova invenção sem fricção e sem cheiro. Kardec comenta: o que é mais honroso para esse país do que esses anúncios é o artigo seguinte, que encontramos no Weekly American de Baltimore, de 5 de fevereiro de 1859. Estatística do espiritualismo. O Spiritual Register, de 1859, estima em 1.284.000 o número de espiritualistas nos Estados Unidos. Em Maryland, há 8.000. O número total no mundo é avaliado em 1.900.000. O Register conta 1.000 oradores espiritualistas, 40.000 médiuns públicos e privados, 500 livros e brochuras, 6 jornais hebdomadários, 5 mensais, 3 quinzenais consagrados a essa causa. Então essa estatística mostra os números, segundo essa estatística do Spiritual Register, colocando que no total do mundo, daqueles que trazem essa relação, ele coloca aqui espiritualismo, porque na verdade não é o espiritismo como filosofia, mas o espiritualismo nessa relação mundo físico, mundo espiritual. De 1.900.000 pessoas no mundo todo, 1.284.000 só nos Estados Unidos. Fala aqui para nós sobre número de oradores, mais de 1.000, 40.000 médiuns públicos e privados, 500 livros e brochuras tratando do assunto, 6 jornais, sendo 4 mensais, 3 quinzenais, tudo isso consagrado a essa causa. E agora Kardec traz aqui os seus comentários. Os médiuns especuladores ganharam a Inglaterra. Em Londres, contam-se diversos que não cobram menos de 1 guinéu por sessão. Caso se aventurem a introduzir-se na França, esperamos que o bom senso dos verdadeiros espíritas lhes faça justiça. Kardec, então, aqui já faz uma separação entre médiuns e espíritas. A produção dos efeitos materiais mais excita a curiosidade do que toca o coração. Daí, nos médiuns com aptidão especial para obter tais efeitos, uma propensão para explorar essa curiosidade. Os que apenas recebem comunicações morais de ordem elevada têm uma instintiva repugnância por tudo quanto cheira a especulação desse gênero. Para isso há, nos primeiros, um duplo motivo. Primeiro, porque a exploração da curiosidade é mais lucrativa, pois os curiosos são abundantes em todo o país. Depois, porque os fenômenos físicos, agindo menos sobre o moral, há neles menos escrúpulos. Aos seus olhos, sua faculdade é um dom que deve sustentá-los na vida, como uma bela voz para um cantor. A questão moral é secundária ou nula. Desse modo, uma vez nesse caminho, o atrativo do ganho desenvolve o gênio da astúcia. Como é preciso ganhar dinheiro, não se quer falhar na reputação de habilidade, cometendo atrapalhadas. Aliás, quem garante que o cliente que hoje vem voltará amanhã? É preciso, pois, satisfazê-lo a qualquer preço. Se o espírito não colabora, o médium vem em seu auxílio, o que de outro modo é muito mais fácil para as coisas materiais do que para as comunicações inteligentes, de elevado alcance moral e filosófico. Para os primeiros, a prestidigitação, o ilusionismo no caso, os truques, tem recursos que faltam absolutamente aos outros. Eis porque dizemos que é preciso considerar, antes de tudo, a moralidade do médium. Quem a melhor garantia contra a trapaça está em seu caráter
em sua honorabilidade, em seu desinteresse absoluto. Em qualquer parte onde se insinua a sombra do interesse, por menor que seja, tem-se o direito de suspeitar. A fraude é sempre condenável, mas quando se liga às coisas de ordem moral, é um sacrilégio. Aquele que, só conhecendo o nome Espiritismo, busca imitar-lhe os efeitos, não é mais repreensível que o saltimbanco, ao imitar as experiências do físico. Sem dúvida, mais valeria que tal não acontecesse, mas na verdade ele não engana a ninguém, porque não faz mistério de sua qualidade, só esconde os meios. Já o mesmo não acontece com aquele que, falsificando, ilude a boa-fé de outrem com o ignóbil objetivo de especular. É mais que fraude, é hipocrisia, porquanto se dá por aquilo que não é. E é ainda mais culpado se realmente, possuindo algumas faculdades, dela se serve para melhor abusar da confiança que lhe concedem. Mas Deus sabe o que lhe está reservado, talvez ainda nesta vida. Aqui Kardec já começa a trazer uma ideia, né? Aquilo que foi dado, né? Ou melhor, o que de graça, né, foi dado, né? De graça deverá ser oferecido, né? Então, ele já começa a trazer para nós um peso moral, a partir dos ensinamentos que vieram do Evangelho. Mas como nós conversamos ontem, né? O Espiritismo ele é praticado muitas vezes numa visão mais científica, sem desejar, por aqueles que são os adeptos, né, ter qualquer relação com o pensamento religioso. No caso, por exemplo, colocar o pensamento cristão misturado com a prática do aspecto científico, né? Mas ele coloca então, né, mas Deus sabe o que lhe está reservado, talvez ainda nesta vida. Se os falsos médiuns não fizessem mal senão a si próprios, só haveria um meio mal. O que é mais deplorável são as armas que fornecem aos incrédulos e o descrédito que lançam sobre a questão dos espíritos, no espírito dos indecisos, desde que reconhecida a fraude. Então aqui também é algo também bastante grave, né? Porque aquele que faz uma simulação, aquele que tem o conhecimento ou tem a faculdade mediúnica verdadeiramente ostensiva, ele faz não apenas mal a si mesmo, mas ele acaba iludindo e até mesmo desvirtuando aqueles que estão buscando acreditar, né? Então, quer dizer, essa fraude ela traz ali um peso muito maior, porque ele traz um peso para si mesmo por desvalorizar aquilo que ele possui, inclusive a própria inteligência, e depois ele acaba levando também por esse caminho da fraude, da mentira, do engano, da ilusão, aqueles que buscam ajuda, né, a esses indivíduos. Dudu colocou, né, isso aqui dá medo na iniciação da mediunidade, sem saber lá atrás o que significava. Né, eu sempre pensava que as coisas eram minhas, né, que eu poderia estar falseando nas coisas que vi e que escrevia. Né? Pois é, por isso que um bom desenvolvimento mediúnico, num grupo espírita que seja sério, que tenha ali bons orientadores, é o que vai direcionar o médium, fazendo com que ele tenha realmente consciência, né, das suas capacidades, de que forma que ele pode utilizar. Agora nós vamos encontrar muitos outros grupos também religiosos, né, que estão relacionados com mediunidade, mas que trazem ali, né, ou orientadores inexperientes, ou mesmo orientadores que são inescrupulosos. Então, assim, feliz do médium que conseguiu chegar por esse caminho, né, passando por cada uma dessas etapas, reconhecendo realmente o valor do potencial da sua mediunidade e o trabalho que ele poderia fazer em benefício de si mesmo, em benefício daqueles que buscam auxílio. Né? Então, isso que é a parte grave da doutrina, né? Continua para nós aqui, ele diz assim: não contestamos as faculdades, até mesmo poderosas, de certos médiuns mercenários, mas dizemos que o atrativo do ganho é uma tentação de fraude que deve inspirar uma desconfiança tanto mais legítima quanto não se vê
quanto não se pode ver nessa exploração um excesso de zelo apenas pelo bem da causa. Ainda que houvesse uma fraude, nem por isso a censura deixaria de atingir aquele que especula com uma coisa tão sagrada como a alma dos mortos. Então aqui ele faz, ele dedica então esses 2 artigos que nós vimos, essa parte do desenho mediúnico e essa parte agora da exploração, com um objetivo bastante direto para os comentários, e para tudo aquilo que era dito nessa competição de que ambiente, de que local teria ali os médiuns mais importantes, os médiuns mais poderosos. André colocou, mas naquela época eles não tinham a menor ideia do que acontecia, então, pela minha ótica, não são tão culpados, na verdade, André, a culpa está sempre relativa com o grau de compreensão. O que eles colocam para nós aqui é, por exemplo, vamos pensar, algo que ficou muito marcado na nossa geração foi o filme Ghost, em que nós tínhamos a Whoopi Goldberg fazendo o papel de Oda Mae Brown, que era aquela médium que tinha aquele pequeno escritório que prestava consultas mediúnicas, mas no começo ela fazia uma fraude. E a fraude, seja ela mediúnica, seja ela se você vende um medicamento falsificado, seja ela se você faz uma trapaça nos negócios, fraude é fraude. O detalhe é quando você, então, tendo a faculdade mediúnica desenvolvida, você acaba explorando, no caso, as necessidades, as dores morais dos outros. No caso de curas, por exemplo. E aqui, como você colocou, a falta de compreensão, as pessoas talvez pudessem ter dúvidas, Será que eu, como médium, assim como aquele artista, não tenho o direito de explorar o meu próprio potencial? E eles não tinham também essa noção, sem dúvida nenhuma concordo com você, de que a relação com os espíritos não seria o médium o ator principal e os espíritos os seus auxiliares. Por isso que Kardec várias vezes ele foi mencionando no Evangelho, no capítulo que trata dessa questão, que a mediunidade deve ser ali um trabalho feito de amor ao próximo, porque não é o médium que faz o trabalho, mas são os espíritos, e o médium é só o intermediário nesse caso. Mas até nesse caso, nós vamos ver naquele mesmo capítulo do Evangelho que trata desse tema, aquela questão, e aquele que é magnetizador e aquele que é médium? Porque a dúvida surgia realmente. E Kardec era magnetizador, e havia na Europa naquele período escritórios, consultórios de muitos magnetizadores que prestavam esse serviço de tratamentos magnéticos para as pessoas que estavam doentes. Da mesma forma que nós temos hoje, por exemplo, radiestesistas, nós temos aqueles que fazem, que trabalham com tratamentos energéticos de um modo geral. Hoje, por exemplo, terapeutas holísticos que trabalham com essas energias e tal. Naquela época era muito comum isso. E Kardec era magnetizador, e certamente ele também trabalhava nesse ponto, ou chegou a conhecer e até mesmo apoiava a difusão desses, entre aspas, profissionais. E aí então ele coloca, mas espera aí, eu sendo magnetizador, eu vou aplicar o passe significa doação da minha energia para aquela pessoa. E o médium passista? Então fica naquela fronteira tão sutil que ele teve que tocar nesse assunto. E como você colocou, muitas pessoas viviam a mediunidade e achavam isso natural de fazer essa exploração. Então nós tínhamos ali várias categorias que a gente poderia tratar. Nós tínhamos então aqueles que eram médiums e faziam isso, exploravam, vamos dizer assim, utilizavam a mediunidade como um recurso de sobrevivência, e portanto cobravam por isso. Haviam aqueles que faziam isso e faziam intencionalmente para poder explorar as pessoas que procuravam. Então há aqueles que erravam por ingenuidade, há aqueles que erravam reconhecendo o próprio erro, e havia aqueles que trapaceavam. Como a gente já viu muitas vezes nesses programas que vão aparecendo na televisão, seriados, filmes e coisa e tal, nós temos aqueles médiums, por exemplo, que não relacionados com igrejas, por exemplo, que fazem curas.
E aí então chega uma pessoa com uma muleta, com uma cadeira de rodas, aí a pessoa faz ali aquela encenação de uma cura e a pessoa levanta da cadeira e todo mundo começa a dar contribuição e ele vai fazendo isso de cidade em cidade. É uma imagem muito marcante, né, nos programas, né, nesses filmes e séries que a gente vai acompanhando. Tem aqueles, por exemplo, que prestam serviço para instituições públicas, no caso policiais, ajudando no rastreio e busca de desaparecidos, desvendando crimes. Há aqueles, por exemplo, como no caso do filme Poltergeist, que são pessoas que são contratadas para poder limpar um ambiente, tirando espíritos que estão presentes. Inclusive nós temos, né, eu me esqueci o nome dos primeiros filmes, mas são 3 filmes que terminam com o filme Annabelle, que é aquela família, né, que é aquela médium, a esposa é médium, e o marido, os dois trabalham juntos, né, nessa questão de retirar obsessores. Tem aqueles que são caçadores de fantasmas, tem aqueles que trabalham com comunicações mesmo. Naquele documentário do Netflix que nós falamos, nós temos aqueles que são contratados, né? Isso, Dudu, a gente conversou sobre aquela época, eu até assisti esse filme aí, ele é da década de 1960 ou 70, né? Então, assim, naquele documentário do Netflix, vai mostrando para nós, então, ali a forma como a mediunidade é explorada. Então, a mediunidade de cura, uma pessoa que quer se comunicar com a família, chama uma pessoa, ela é chamada de sensitiva, e ela cobra por esse serviço. Então, assim, a gente vai vendo que a mediunidade ela acaba sendo explorada de diversas formas. Hoje, aqui no Brasil, o clássico, né? Você anda na rua e vê no post ali, né? No post escrito ali, né? Trazemos o seu amor de volta. Fazemos amarrações. Quer dizer, enquanto que lá eles trabalham de uma forma, em outros lugares fazem outro tipo de coisa, aqui no Brasil nós temos também a exploração da mediunidade. E aí então, como Kardec coloca, haverá um preço, mas um preço moral para aquele que explora uma faculdade tão sagrada, principalmente na relação com o mundo espiritual, e há aqueles mais ainda que exploram a fragilidade do outro que precisa dessa ajuda espiritual e acaba sendo explorado por essas pessoas. Há aqueles que fazem, que são videntes, aqueles que fazem profecias, né, e coisa e tal. Quer dizer, temos ali situações das mais variadas que merecem a nossa atenção. André colocou, né, me lembro dos filmes do Velho Oeste com suas garrafinhas de xarope milagroso, Tem até um clipe, né, do Michael Jackson e Paul McCartney, né? Sei é a música, que mostra, né, naquelas carrocinhas chegando, e aí então ele toma aquele tônico mágico e coisa e tal. Quer dizer, são situações das mais variadas, né? A Marion colocou, né, tem um rapaz, Henry, se não me engano, americano, que vai nas casas para trazer notícias de desencarnados, que geralmente vai na casa de famosos, né? Assim como nós temos médiums de famosos também, né, Marion? Daqueles que chegam no fim do ano, por exemplo, fazendo previsões para o ano seguinte, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e coisa e tal, né? Então, temos assim situações das mais variadas. E Kardec chama atenção exatamente isso, da exploração. Claro que ele tocou nesse assunto, fazendo uma relação nessa rixa que havia na época entre Europa e Estados Unidos, mas a gente traz isso para a nossa atualidade percebendo que isso permanece, porque na verdade a mediunidade, que é essa faculdade que é considerada sagrada pelo seu propósito maior, que é trazer uma visão, um esclarecimento sobre a realidade do mundo espiritual e estabelecer essa conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual para aproximar corações, para poder ajudar as pessoas, ela continua neutra. A forma como ela é explorada, isso vai depender da evolução, da transformação moral das pessoas. E a gente viu que do século XIX para cá isso não mudou quase nada. Pelo contrário, né, parece que se intensificou. Embora a doutrina tenha ali, né, esteja cada vez mais ali ampliando o seu alcance, levando o esclarecimento para todas as pessoas, né? Marion, eu acho que não, porque esse filme é um filme muito antigo. Na época eu lembro que eu pesquisei bastante para poder encontrar. Então eu acho que não, porque ele é um filme assim que não faz parte desse pacote de filmes clássicos, né? Beleza, Dudu, tranquilo. Uma pena, né? Mas enfim, trazendo para vocês então aqui, né, a gente tem série inclusive, né?
Aquela série Medium mostrava isso, uma médium que sempre ajudava a polícia a desvendar crimes e tal. Muitas dessas séries e filmes surgiram, claro, baseado na realidade daquela sociedade, no caso dos Estados Unidos. Assim como nós vamos encontrar aqui no Brasil também médiums que estão relacionados com a doutrina espírita, que estão relacionados com a Umbanda, com o Candomblé, então médiums que são considerados independentes, que têm ali, né, os seus escritórios, as suas tendas e coisa e tal, né? Então, procurando explorar essa faculdade, né, em seu próprio benefício. Muito bem, vamos lá. Próximo artigo aqui, então, fica essa semente para a gente refletir um pouco mais, para analisar um pouco mais sobre aquilo que nós vemos hoje na nossa realidade, né? E é bem interessante também observar os espíritos, né, se vendo nesse papel, né, de serem explorados, ou mesmo auxiliando médiums, né, a se beneficiarem desse tipo de relação. Oi, Cindizinha, voltou? Quer dizer que a luz então voltou na sua casa, né? Fez-se luz na sua casa. Muito bem, vamos para o próximo artigo aqui. Aqui é só mesmo leitura. Kardec vai trazer para nós aqui um relato bastante interessante. Variedades, as visões do Senhor O. Lembrando que Kardec procurava sempre utilizar aqui as siglas, né, dos nomes das pessoas, porque algumas se sentiam constrangidas em verem seus nomes publicados numa revista, né, que era ali, né, que era vendida, né, comercialmente. Claro, vendida publicamente, eu quis dizer. As visões do Senhor O. Está aí uma recomendação da Angelina. Extraímos o seguinte relato do Spiritual Magazine, publicado em Londres, em seu número de abril de 1861. Curioso é que a gente vai lendo aqui essas publicações e a gente vê quantos títulos eram publicados naquela época que tratavam desses temas, né? Então aqui Spiritual Magazine, em Londres. Anteriormente aqui Kardec coloca... Bom, ele foi falando dos títulos aqui para nós, né? Então, assim, quantas revistas especializadas, entre aspas, eram publicadas trazendo esses assuntos, esses temas. Então, aqui foi publicado em Londres em seu número de abril de 1861. Vamos lá. O Sr. O, gentil homem de Gloucestershire, jamais tivera visões até o momento em que veio residir em P, a 3 de outubro de 1859. Cerca de 15 dias após sua chegada, começou a ver à noite. De início eram raios de luz, que vinham iluminar o seu quarto, passando pela vidraça. Prestou-lhe pouca atenção, atribuindo-os à lanterna de um guarda ou a um relâmpago demorado. Todavia, uma noite em que fixava os olhos na parede do quarto, viu formar-se uma rosa e depois estrelas de várias formas. Outra noite viu, na misteriosa luz, 2 magníficos anjos com uma trombeta. Nessa noite o Sr. O se havia recolhido mais cedo que de costume por causa de uma leve indisposição que sentia. A presença dos 2 anjos, que durou 1 ou 2 segundos, fez-lhe experimentar doce sensação, que se prolongou depois de sua partida. Na semana seguinte, a mesma luz lhe apareceu, com a figura de uma criança a abraçar um pequeno gato. Várias outras figuras igualmente apareceram, mas muito obscuras para serem distinguidas. Em março, viu o perfil de uma dama, rodeada de um círculo luminoso. Reconheceu sua mãe e exclamou muito alegre: minha mãe, mas logo a visão se desvaneceu. Na mesma noite viu uma bela senhora, vestida com distinção, chapéu à cabeça. 1 ou 2 noites depois, viu um belo cachorrinho e um meninote. A seguir apareceu-lhe uma luz semelhante à de uma janela, cujo contorno não estava nitidamente delimitado,
o que se repetiu 4 vezes e nas 3 primeiras durante cerca de meio minuto. O Sr. O reconheceu-se, recolheu-se e procurou adivinhar o sentido dessa visão, imaginando significasse que ele não teria mais que 3 anos ou 3 meses de vida. A luz voltou ainda uma vez. O Sr. O levantou-se e a luz desapareceu ao cabo de 1 minuto. A 3 de abril ele viu uma luz produzindo o efeito de uma fenda luminosa e no interior do quarto uma parte do rosto de um homem. Só a fronte, os olhos e o nariz eram visíveis. Muito grandes e muito salientes, os olhos o fitavam fixamente. Logo desapareceu. Nas datas adiante, teve ainda as seguintes visões. Dudu colocou, né? Nunca esqueço de um mongol guerreiro na minha parede do quarto, né? Acordei minha avó e ela viu e pediu que orássemos, né? Tá a experiência vivida. Então, 4 de abril. Rosto e busto de uma dama sorrindo para 2 crianças que se abraçavam. Pouco depois, era a parte superior da cabeça de um homem que o Sr. O reconheceu, pelo cabelo e pela fronte, como um de seus amigos falecido recentemente. 27 de julho. Uma mão dirigida para baixo. A princípio apareceu na parede como uma luz fosforescente, tomando gradualmente a forma de mão. Então ele viu a cabeça de um homem idoso, pertencente a essa mão, um passarinho cinzento de penas claras. O rosto o olhava com ar solene, mas desapareceu. O Sr. O foi tomado de certo medo e sentiu-se tremer, ao mesmo tempo que experimentava a agradável sensação de calor. Viu também um rolo de papel sobre o qual havia hieróglifos. 12 de dezembro. Um pássaro em seu ninho, dando de comer aos filhotes. 13 de dezembro. 2 cabeças de leopardos. 15 de dezembro. Forte pancada foi ouvida pela senhorita S em seu quarto e que despertou o Sr. O, profundamente adormecido. 16 de dezembro. Toque de sinos, ouvido também pela senhorita S. Um anjo e uma criança brilhante que se transformam em flores. Uma cabeça de cervo com grandes chifres. 18 de dezembro. Alguns rostos e 2 pombos. 20 de dezembro. Vários rostos de homens, mulheres e crianças. 1º de janeiro. Uma grande embarcação, atrás da qual se ergue gradualmente a cabeça de uma criança, que acaba por voar para frente. 3 de janeiro. Um querubim e uma criança. Aqui dá para perceber que ele foi anotando, né? Datas e fatos. Uma noite ele viu um quadro, representando soberba paisagem, como se fora uma abertura na obscuridade. Via prados, campos, árvores, etc. Um homem a passear e uma vaca. A mais bela claridade do sol iluminava a paisagem. O que há de espetacular nessas visões luminosas é que muitas vezes a luz clareia todo o quarto, de maneira a deixar ver os móveis como em pleno dia. Quando ela desaparece, tudo retorna à obscuridade. O Sr. O teve muitas outras visões, das quais não teve o cuidado de tomar nota. Lembrando que tudo isso daqui está sendo anotado, né, foi publicado naquele jornal. Parece-nos que há o suficiente para nos permitir apreciá-las, e não pensamos que nenhuma pessoa esclarecida sobre a causa e a natureza dos fenômenos espíritas possa considerá-las como verdadeiras aparições. Se se reportarem ao primeiro artigo deste número, no qual tentamos determinar o caráter da alucinação, compreenderão a analogia que ela tem com as figuras que muitas vezes se apresentam em estados de sonolência e que devem ter as mesmas causas. Disto estamos convencidos pelo simples fato da multidão de animais que ele viu. Aqui Kardec fez uma referência
sobre o caráter da alucinação, né? Vocês se recordam daquele artigo que nós estudamos, né? Sabe-se que não há espíritos de animais errantes no mundo invisível. Olha o que Kardec coloca. Mais uma vez. Sabe-se que não há espíritos de animais errantes no mundo invisível e que, conseguintemente, não pode haver aparições de animais, salvo o caso em que um espírito fizesse surgir uma aparência desse gênero com um fim determinado, o que não deixaria de ser sempre uma aparência, e não o espírito real de tal ou qual animal. Aqui temos até aqui uma nota de rodapé, né? Porque aqui o que Kardec coloca a respeito dos animais no mundo espiritual era a respeito daquilo que se compreendia na época. Hoje nós temos, né, vários outros livros que trazem informações mais detalhadas sobre a presença real de espíritos animais no plano espiritual. A nota de rodapé diz o seguinte para nós. Aqui ele traz, né, vide a questão 600 de O Livro dos Espíritos, o item 283 de O Livro dos Médiuns, né? Então ele faz aqui uma referência a essa questão. E mais ainda, né, só para a gente lembrar, ou melhor, já antecipando, nós estamos aqui em 1861. Nas edições ali por volta de 1866 ou 67, Kardec já traz aqui um artigo falando sobre um espírito animal que está presente na casa de um homem, né? Ou seja, era um cachorro, e o cachorro então desencarnou, e o espírito do cachorro era percebido dentro da casa, né? Então esse assunto aqui que Kardec coloca, ele acaba depois sendo atualizado, sendo modificado, a partir de outros artigos que ele publicou. Tá? Depois aqui ele continua, né? Só para lembrar aqui também, depois eu vou pegar essas referências aqui que eu acabei não pegando, aqui tanto do Livro dos Espíritos, aqui no caso a segunda edição, o número 600 e o item 283, para a gente poder ver direitinho qual a referência que a revista está trazendo. O fato das aparições é incontestável, mas é preciso guardar-se de vê-la em toda parte e de tomar como tais o jogo de certas imaginações facilmente exaltáveis ou a visão retrospectiva das imagens impressas no cérebro. A própria minúcia com o qual o Sr. O revela certas particularidades insignificantes é o indício de natureza das preocupações de seu espírito. Aqui no caso, né, a doutora Ivênia Prada, ela fala bastante sobre a vida no mundo espiritual, assim como também o Marcel Benedetti, já desencarnado, que era também um veterinário bastante estudioso sobre a vida dos animais no plano espiritual, né? Mas o detalhe é que eles dois, geralmente, principalmente ela traz para nós nas suas exposições muitas pesquisas que foram feitas nos livros já publicados, né? Mas hoje nós não temos, por exemplo, uma pesquisa focada na comunicação com o plano espiritual explorando esse assunto. Assim como a gente fala também das plantas, né, e de outros temas, né? Então, assim, nós temos poucas informações sobre isso, né? Então, assim, nós nos baseamos hoje em André Luiz, por exemplo, em Camilo Cândido Botelho, no Memórias de um Suicida. Emmanuel também traz alguma referência sobre o assunto, né? Mas assim, en passant, né? Então, assim, eles estão fazendo um comentário sobre alguma situação no plano espiritual e os animais são mencionados. Mas o tema, efetivamente, ele não é explorado pelos médiuns, perguntando aos espíritos exatamente isso, né? Os animais estão presentes, o que acontece, coisa e tal. Você se lembra que eu cheguei até a fazer essa pergunta naquela pesquisa que eu fiz, né? Naquela comunicação com os espíritos, perguntando sobre os animais. Eles falaram sobre o laboratório, em que os animais, né, são ali, os espíritos animais são tratados e depois encaminhados para a nova reencarnação e coisa e tal, mas ainda tem um universo ainda para ser explorado a esse respeito. E para finalizarmos aqui o artigo, nesse trecho, em resumo, nada encontramos nas visões do Sr. O que tenha o caráter de aparições propriamente ditas, e acreditamos haver muita inconveniência
em propagar semelhantes fatos sem os devidos comentários e sem as reservas que a prudência recomenda, porque, sem o querer, estaríamos fornecendo armas à crítica. Então aqui Kardec fala que, quando se fala sobre alucinações, é preciso diferenciar aquilo que é alucinações, que é uma alucinação, e aquilo que é uma aparição de fato. Então o que Kardec coloca é que esse tipo de artigo, publicado simplesmente, sem trazer explicações, né, da diferença de uma coisa para outra, os detalhes que devem ser analisados, para aqueles que são contra a questão da visão do mundo espiritual, da materialização, isso poderia rapidamente ser colocado como alucinação, e algo que pode ser muito mais criticado do que apoiado, dizendo, por exemplo, que aquela pessoa está tendo delírios, né? Então é importante trazer ali detalhes, mas Kardec publicou e reforçou com os seus comentários também. Dudu colocou, né, numa tarefa mediúnica, eu vi aos pés de uma amiga médium que perdeu seu cãozinho, o poodle dela, né? Então, hoje nós temos bastante relatos a esse respeito, né? Claro que, como a gente comentou, não se dá para fazer uma comparação entre aquilo que o Espiritismo é hoje, com essa avalanche de publicações que nós temos, inclusive publicações que precisam ser analisadas com muito cuidado, né? Porque elas não trazem critérios, né? Simplesmente são publicadas, com a doutrina espírita da época de Kardec, que se tinha pouca coisa. E aquela pouca coisa que aparecia, muitas vezes criava muita polêmica. Então hoje nós temos muitos relatos, né, os próprios livros que vieram depois, através do Chico, do Divaldo, de outros médiuns, também da Dona Ivone, e outros médiuns, né, que foram trazendo ali os seus relatos. Hoje nós temos uma visão muito mais ampla. Mesmo que nós não tenhamos uma afirmativa definitiva sobre o assunto, pelo menos hoje nós temos muito mais argumentos para questionar, né, uma simples negativa sobre a existência dos animais no mundo espiritual. Né, hoje parece que se acredita mais, claro, até porque as pessoas hoje têm muito mais liberdade para falar sobre as suas experiências, e as comunicações também hoje muito mais fáceis pela tecnologia, né? Angelino colocou, né, no filme que citei, né, o Frei Tito teve uma experiência de alucinação, né? Então está ali, né, interessante também de observarmos. Mas é isso, pessoal. Vimos aqui então, né, esses dois artigos. Nós estamos aqui na seção Variedades. Vimos aqui o primeiro artigo dessa seção. No nosso próximo encontro, nós veremos aqui os espíritos e a gramática. Aqui é bem curioso esse trecho, esse artigo, porque alguém fez uma crítica, e uma crítica meio negativa, sobre um possível erro do francês na publicação do Livro dos Espíritos. Então alguém que era antipático ao espiritismo atacou a doutrina espírita, atacou os espíritos, porque ela observou um possível erro na gramática francesa no Livro dos Espíritos. E aí Kardec traz esse artigo aqui, trazendo aqui uma série de argumentos e também de gramatistas franceses, né, defendendo que aquilo que foi escrito estava correto. É bem curioso esse debate que Kardec coloca aqui, esse artigo, né, defendendo, né, o que essa pessoa colocou. Muito curioso sobre isso. Mas enfim, nós veremos então no nosso próximo encontro sobre isso, né? André, até lá a gente vê, porque é Sexta-feira Santa e eu